Bom dia a todos, meu nome é Danilo Sacramento, sou professor de Biologia. Hoje nós vamos dar nossa aula. Espera aí um minuto, né? Essa aula é teste. Uma aula teste. Aqui, muito bem. Falamos de poríferos, já falamos de selenterários, platelmintos, nematelmintos, molusca. Hoje nós vamos falar de anelídeos, certo, gente? Como é que eu vou agitar isso aqui só para botar minha cabeçona para aparecer nesse negócio? Espero que o som saia bonitinho e o vídeo também. Certo? O que acontece? Aqui, os anelídeos. O nome anelídeo, lembre de anel. Certo? Então, ele tem um corpo em que é dividido em partes, em várias partes, que formam vários anéis. Daí você vê essa parte, essa aparência redondinha deles aqui, ó. Tem essas divisões deles. É como se fossem vários anéis juntos, colocados em paralelo uns com os outros. Um anel, outro anel, outro anel. Aí você vê as divisões deles. Certo? O clitelo tem a ver com o aparelho reprodutor. Nós vamos explicar isso mais à frente. Eu vou explicar isso mais à frente, melhor dizendo. Nós não, que assim, eu e Deus, né? Deus me dá a luz e eu falo. Vamos lá. Aqui é a respiração cutânea, certo? É um tipo de respiração que eu vou falar ainda com relação ao aparelho respiratório, mas já vou adiantar essa parte porque tem a ver com os aneleides, eles fazem respiração cutânea. Respiração cutânea é respiração pela pele. Aí o que é que acontece? Há uma troca de gases pela pele, certo? Como é que é? Primeiramente vocês precisam entender como é que é formada a pele dele, do animal. Existe uma cutícula, certo? Que é uma camada fina, superficial que protege a pele dele. Existe a primeira epiderme, certo? Que é abaixo da derme. Aliás, não, perdão. Epi acima da derme. Epiderme, derme, hipoderme. Aí o que acontece? Epiderme tem a cutícula, né, que é uma substância que fica em cima, ajuda na proteção. Depois tem a epiderme, epi significa em cima, em grego. E aqui vem o tecido muscular já. Ele tem uma epidermezinha só formando, ou seja, uma única camada de células paralelas, como tem aqui na foto, mostrando como é. E é uma só. Ocorre o que? Adentra oxigênio, a velha respiração celular, e sai gás carbônico. Aqui um aglomerado celular de tecido muscular delas, e aqui um vaso capilar. Olha lá, hein? Vasos capilares, na evolução dos seres vivos, já estão aparecendo em anelídeos de forma bem primitiva, bem rupestre, levando provavelmente oxigênio e trazendo gás carbônico para a respiração. Aqui é um exemplo de sanguessuga. Se eu não me engano, é essa parte daqui que tem uma ventosa, tem uns dentes, aí ele vai, fura, começa a sugar o sangue. Dói pra caramba. Dói demais. São vermes, anelídeos são vermes com corpos alongados, cilíndrico, dividido em anéis, como eu já havia explicado. Meta é sucessão e meros partes, então eles têm metameria.
Os anéis são chamados de metâmeros. Então, meta significa sucessão e partes. A metameria é essa divisão em anéis. Pronto. Então, a divisão do corpo em metâmeros, cada parte interna, diversos órgãos, nervos, músculos e unidade escritora, tudo junto. E pela parte interna e externa também. Tem simetria bilateral, ou seja, se você tora o bicho no meio, certo? Longitudinalmente, como eu expliquei na outra aula, ponto mais distante, você topa aqui no seu cocuruto. Ponto mais distante daqui, você topa aqui e topa lá na sola do pé. São os dois pontos mais distantes do corpo. Então você passa um tracejo aqui no meio, bem no meio. Aí muita gente vai dizer: ah, mas professor, um pé tá de um lado, outro pé tá do outro e o tracejo passa no meio. Sim, você passa em linha reta. O ponto da sola de um pé está aqui, o ponto da sola de outro pé está aqui. E o corte está aqui, longitudinal. Aí você simplesmente liga os pontos, passando uma reta, viu? Presta atenção. Parede, o corpo tecido epitelial e cutícula delicada, proteção contra a perda d'água, certo? É como se fosse um plástico, uma espécie de plástico. Tanto que o anelídeo, ele meio que brilha aqui nessa foto, ele reluz, reflete, melhor dizendo, reluz não, reflete a luz existente. A parede corporal com musculatura bem desenvolvida, olha lá. Sistema digestório, sistema digestivo completo e sistema circulatório também, olha lá. Está começando a aparecer sistemas assim já em anelídeos, respiração cutânea ou branquial, a depender do bicho. Aqui a maioria é cutânea, olha a lógica, terrestre, cutânea terrestre. O nome T de terrestre, desculpe, o T de terrestre, você tem o T de cutânea. Você não pode respirar pela pele debaixo d'água, né? Agora, P debaixo d'água, ok? Debaixo. Lembre que tem um P, então, branquial. A classe dos anelídeos. Eles possuem cerdas, eu vou explicar isso mais à frente, e músculos, que é o mecanismo locomotor deles. Cerdas. Tem os anéis. Em cada anel você tem cerdas, assim como o meu dedo tem uns pelinhos aqui. Só que a deles são cerdas meio pontiagudas, que ajudam a enganchar na terra, porque o anelídeo, ele comumente, eu estou usando a minhoca como exemplo, certo? Ele engancha e aí a musculatura vai e empurra. Cada anel daquele faz isso. Se contrai e daí a minhoca tem aquele meio esquisito que parece assim. Parece que, se você observar bem, uma parte externa se mexe e uma parte interna se mexe para ele se locomover. É graças a esse mecanismo dele locomotor. Poliqueta, muitas cerdas. Então você já vê que há um aumento do aglomerado de cerdas dos poliquetas. E aí você vê que há marinhos de vida livre ou na areia em tubo calcário que secretam, por exemplo, o palolo e a nereida. Daí vocês, devezinho de casa, vocês procuram o que é palolo, o animal palolo, bota animal palolo, bota lá no Google. O animal nereida, o que é nereida? Os poliquetas, porque ele tem pole de muitas cerdas. O padrão é ter cerdas. A minhoca, que são terrestres, anelídeos terrestres, eles têm poucas cerdas, digamos que 2 por anel, uma de um ladinho, outra do outro ladinho, como eu fiz com o dedo, por anel. Desculpe.
eu pensei, esse período todo gravando videoaula, de, sei lá, 3, 4, 5 meses, eu fiquei 5, 7 vezes gripado. Mas vamos lá. Oligoquetas, oligos, poucos. Então, exemplo, a minhoca, como eu disse, tem poucas cerdas curtas. Aquetas, não. Então, não tem cerdas. Por exemplo, hirudíneos, sanguessugas, como aquela imagem da sanguessuga, ela não tem cerdas de locomoção. A maneira dela se locomover é daquele jeito. Ela estica uma parte e outra. Mais ou menos assim, forma esquisita. Mais ou menos assim. Caso você tenha alguma dúvida, você vá no YouTube ou no Google, como uma sanguessuga anda. Vermes terrestres ou aquáticos, certo? As sanguessugas, elas são, assim, anelídeos que vivem tanto em ambiente terrestre quanto em ambiente aquático. Como é que ocorre a reprodução? Lá, como eu falei, o clitelo é importante. O clitelo de uma se junta com o da outra. É uma parte mais gordinha dela, digamos assim, do anelídeo. Então, se juntam com a outra. E anelídeos são hermafroditas. Então, o macho de uma encaixa na fêmea do outro e vice-versa. A reprodução são monóicos, hermafroditas, estrutura masculina e feminina, por exemplo, a minhoca, que tem o clitelo, estrutura alongada que produz casulos, de onde são eliminados os óvulos maduros. Os casulos são eliminados e deslocam-se para a parte posterior da minhoca, onde recebem os espermatozoides da outra minhoca. Deixa eu ver aqui, já é artrópodes. Eu vou desenhar isso aqui. Eu vou desenhar a explicação. Certo? Aqui, digamos que seja o do macho. O azulzinho é macho e aqui é da fêmea, certo? O rosinho é a fêmea. Então, onde sai espermatozoide e onde tem óvulo. Daí o que acontece? Que tem espermatozoide lança em direção a que tem óvulo. Claro que o do óvulo, como aqui diz, são laçados casulos. Tipo, você tem os óvulos. Tem os óvulos, aí o que acontece? Para proteção desses óvulos, que são frágeis, eles são maduros e vão precisar ser fertilizados, há uma substância, vamos ver uma corzinha aqui boa, há uma substância que vai e fica dentre eles e os protege, certo? Essa substância os protege, de maneira que, em segurança, os óvulos possam ser fecundados. Contra a intempérie, protege contra intempérie, contra frio, calor, impacto físico, químico ou algum ser unicelular fagocitado, certo? Vai que, né? Afinal, estou falando de uma célula só. Então, eles lançam e aqui vão e fecundam. Recebe o espermatozoide da outra minhoca. Esse fenômeno chama-se fecundação cruzada. Óvulos fecundados no interior da minhoca se desenvolvem e originam minhoca jovens, desenvolvimento direto, olha lá. Embriologia, desenvolvimento embrionário, já é bem direto no assunto, incrível isso.
Aí o que é que acontece? Claro que os óvulos eles não vão sair todos, porque tudo, não é tudo de vez, eles ficam meio que na superfície, aí vai lá, se misturam, só que eles entram na minhoca que tem o aparelho reprodutor feminino. Esses espermatozoides, quando se misturam com os óvulos aqui, vão e adentram para cá. E esses aqui adentram para cá. O que acontece é que aqui dentro começa a se formar uma nova minhoquinha. Pronto. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos. Eu nem sei quantos minutos foram de apresentação. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.